Já tem muito tempo que eu queria contar essa história, compartilhar com vocês uma das coisas mais simples, mas mais poderosas que eu já vi na minha vida ministerial. Um irmãozinho, muito simples, isso é fato, ele contou pra mim. E muito humilde. Ele contava até a forma dele falar, assim, você via nas palavras uma simplicidade muito grande. Ele falava assim, na época eu não era pastor, ele falava assim: ô irmão, eu sempre quis pregar, mas eu sempre tive muita vergonha. E eu falei com Deus assim: eu vou treinar, porque me deram uma oportunidade na igrejinha pequenininha, e aí eu fui treinar. E ele falou assim, aí ele disse que foi pra roça e no meio do mato começou a pregar, e disse que pregava mesmo, e pregava, e pregava, e pregava, e pregava, e não tinha ninguém, só o barulho da cigarra, dos pássaros, do riacho. E ele falava que ele pregava e falou assim: agora eu preciso pedir uma salva de palmas para Deus. E ele falou assim: vamos dar uma salva de palmas para Deus. De repente, com os olhos fechados, ele começou a ouvir palmas. E ele abriu os olhos e começou a procurar, olhar no meio do mato. Sabe o que estava acontecendo? Quando ele falou isso, uma salva de palmas para Jesus. O vento batia nas folhas e as folhas batiam umas nas outras como se estivesse aplaudindo e fazendo barulho de palmas. E ele falou assim que foi a coisa mais tremenda. Ele começou a sentir a presença de Deus sozinho no mato e viu que verdadeiramente até a natureza ela reconhece a grandiosidade de Deus. Ele trouxe isso para mim quando ele falou assim, eu falei: irmão, mas que coisa tremenda, eu nunca tinha ouvido isso, e nessa simplicidade tão profunda. E a gente vê que Deus, ele age até nas coisas mais simples, mas quando elas são feitas de coração. Leve essa história para a sua vida e veja que muitas das vezes há pessoas que estão com os microfones de última geração, com as caixas de som de última geração, mas os púlpitos não há presença de Deus, principalmente esse movimento dessa palavra que amacia o ego, arrasta milhões de seguidores nas redes sociais, arrasta milhões de curtidas, mas não tem a aprovação de Deus. Preste atenção, Deus não aceita todo culto. Deus não aceita todo culto. O culto que Deus aceita é aquele onde ele é a primazia, onde ele é adorado verdadeiramente, em espírito e em verdade. João capítulo 4, verso 24. É esse tipo de pessoa que Deus procura, os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus te abençoe.